Futebol e televisão. Por que a televisão é tão importante para o futebol hoje? Qual a porcentagem dela no faturamento dos clubes? O que explica o poder do futebol, a audiência do futebol, a disseminação do futebol por vias televisivas? Como é a história disso no Brasil? A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, Leandro Sarubo, chefe de roteiro do De Noite, do SBT, e responsável também pelo blog Teleguiado, uma figura que sabe tudo de televisão. Vamos conversar bastante hoje com ele sobre futebol e televisão. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu sou Idelber Avelar, estou com meu parceiro de sempre, Diego Ambrosini, e estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Leandro Sarubo, figura que sabe tudo de futebol e televisão e vai nos contar boa parte dessa história hoje. Bem-vindo, Sarubo. Obrigado, Delber. Obrigado, Diego. É uma satisfação estar aqui para contar essa história que tem passado, presente e muito futuro, né? A gente fala de televisão, a gente fala ainda da mídia hegemônica. Na televisão, a gente tem aí mais da metade da audiência só contando os canais abertos, né? Então, é uma coisa pujante, não só no Brasil, né? E é um mercado que eu acompanho há muito tempo, né? Eu trabalho em televisão, sou chefe de roteiro do De Noite. The Noite é um case interessante porque ele vai bem na TV e no digital. E aí eu acabei me aprofundando numa área que eu sempre fui muito inteirado, que é essa coisa do consumo de mídia. Eu crio o Teleguiado 2013 para ser uma fonte de informações de mercado, né? Para falar de audiência, para falar de consumo. O sucesso do site vai muito em cima da minha capacidade de ficar olhando os números e fazendo projeções. Eu costumo acertar as minhas projeções. Foi assim com a queda da TV a cabo, e provavelmente eu vou acertar também a projeção sobre o que vai ser o streaming. E aí, nesse trabalho que eu faço, ficou muito claro, né, que o futebol é hoje a grande commodity, né, da televisão, do audiovisual como um todo. E aí esse trabalho foi se desenvolvendo e agora eu estou aí mais migrando para vídeo, mas continuo fazendo aí esse mesmo apanhado de números, né? Tentando fugir de release, de leitura, das leituras mais óbvias, vamos dizer assim. Bom, maravilha, Sarubo. Então, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Cara, então a gente vai explorar um pouquinho hoje, explorar esse seu conhecimento, dividir com o nosso público aqui essas aulas que você já sempre dá para a gente nas nossas conversas, né? Acho que ninguém sabe tanto sobre essa questão do produto futebol, produto televisivo futebol, do que você, né? A gente vai fazer uma perspectiva histórica, como a gente gosta de fazer aqui no canal, mas vou começar pegando carona num pedacinho que você falou aí, que você disse que o futebol é um produto, hoje em dia, de proporções muito grandes e, né, já gigantescas, e que tende a crescer, né? Quer dizer, meio que, vamos usar o jargão aí, a bola da vez. Nesse momento assim de streaming, né, passando do produto TV para o produto streaming, o que você acha? Na verdade, os índices de audiência em todos os segmentos estão diminuindo, né? Só no futebol é que não, né? Então, qual que é o apelo do futebol? O que é que faz o futebol, o esporte, mas claro que o futebol é o esporte mais disparadamente, né, o mais assistido. Qual que é o apelo do futebol enquanto produto televisivo? O que é que você acha? O futebol hoje, ele é o produto carro-chefe. Se você pega neste século aqui, 2001 para cá, as maiores audiências das emissoras de TV, só uma emissora não tem como maior audiência o futebol, que é o SBT. A maior audiência do SBT de 2001 para cá foi a final da Casa dos Artistas, que marcou 55 de pico. Mas se eu puxo de 2010 para cá, aí passa a ser de novo futebol. Na verdade, se eu puxar de 2002 para cá,
já passa a ser o futebol de novo, com as finais da Libertadores, tanto Santos e Palmeiras como Palmeiras e Flamengo. Na Rede TV, a maior audiência deste século não é o Pânico, como muita gente imaginaria ou imagina. Racing e Corinthians. A Rede TV exibiu a Copa Sul-Americana numa parceria com o DAZN, e a maior audiência foi 19, arredondando 19, Rede TV passando Racing e Corinthians. Bandeirantes, 34, quase 35, Palmeiras e Chelsea. Record, as finais do Campeonato Paulista passaram de 30 pontos, né? Do ano passado. Chegou um momento, ano passado, que a Record por pouco não foi o maior pico de audiência, a dona do maior pico de audiência em São Paulo. Esse pico de audiência de Corinthians e Palmeiras só caiu, só ruiu, quando o Ancelotti estreou na seleção brasileira, que aí a Globo voltou a ser dona do maior pico de audiência. Notem que eu não falei de novela, eu falei de outro jogo suplantando o da Record. Eu não me lembro qual foi a partida de estreia do Ancelotti. Então, todas as grandes, elas estão trabalhando com isso. A TV Cultura, ela tem como maior pico neste século, 16 pontos, um jogo de pré-olímpico, um Brasil e México. Então, e aí eu estou falando, né, no caso da cultura, de um número de 2004, ou seja, já é um número ainda não do auge do futebol. O futebol hoje vive o auge. E ele vive o auge porque ele é um conteúdo quente, ele é gostoso de se consumir ao vivo, e as pessoas querem consumir ao vivo para brincar, dialogar, seja para ter uma conversa séria, seja para sacanear. Elas querem ter ali aquela coisa de estar com um amigo, com o pai, com a avó, e está pulverizando esse público. Hoje as mulheres assistem futebol, interagem, as crianças assistem futebol, seja porque elas são puxadas pelo FIFA, pelo joguinho, né, que agora é outro nome, FC. Elas vão ali participando e gera ali um interesse generalizado. É um dos poucos produtos que todas as faixas e homens e mulheres acabam tendo um respeito, sabe? Aquele desprendimento de parar o que está fazendo para assistir, né? Claro que você vai ter ali uma preponderância, vamos dizer assim, do público masculino. Mas não, hoje as mulheres, elas tanto consomem, como você vê Adidas e Nike, e Puma também, as três maiores, sempre lançando roupa para as meninas, para as mulheres, desde a criançada até as mulheres adultas, porque é uma realidade, né? Então hoje, o esporte é muito importante, e o futebol ele tem uma distância para os outros esportes nesse momento no Brasil, que torna fundamental você ter futebol. A Rede TV, ela faz tripas coração para comprar a Série B. Por que ela faz as tripas coração para comprar a Série B? Porque é um produto nacional. Ela tem ali uma audiência nacional de 0,2 ponto. Quando a gente fala 0,2, parece que é uma mixaria, né? Mas 0,2 é 140 mil pessoas por minuto, tá? No PNT, que é um sistema que conta só 15 regiões metropolitanas. Nem estou contando o Brasil todo, eu estou contando só a região metropolitana. Quando você passa um Fortaleza e Juventude, igual foi este sábado, deu 0,6 em São Paulo. Mas fora de São Paulo, vai pontuando. Em Recife, o nordestino, ele gosta de ver os jogos do time dele, ele gosta de ver os jogos do Flamengo, ele gosta de ver os jogos do Palmeiras, do Galo, ele gosta de futebol, né? Ele gosta de ver até os jogos que não são tão importantes da Champions League. O SBT registra números muito bons com jogos que não são os decisivos e que não necessariamente tem ali um espanhol, um inglês, um italiano. Esse público vai e consome, vai alimentando a emissora para ela nacionalmente ter um torque, né? E não é à toa, então, que ela vai e faz esse investimento. A Série B deixou de ser um produto, vamos dizer assim, de segunda linha, já tem algum tempo. Ela ainda é mal negociada, né? Ela ainda não é negociada da maneira que ela deveria ser, e os clubes têm um pouco de noção disso. Mas se você pega o SBT contou com uma bobagem que a Globo fez na pandemia. A Globo achou que ela tinha o mesmo poder do passado, e ela meio que deu uma trucada na Conmebol, na Fórmula 1. Olha, eu não vou poder pagar aqui por causa do câmbio e tudo mais, vamos rescindir esse contrato, e esperando que os clientes fossem lá e falassem, não, mas imagina, vamos ficar juntos.
Conmebol e FIA foram embora, a Fórmula 1 sobrou para a Band e a Conmebol veio para a SBT. A Libertadores saiu da SBT, mas o SBT ficou com a Sul-Americana, e a Sul-Americana é um belo produto. Especialmente esse ano que a gente tem uma Sul-Americana cheia de campeões sul-americanos, né? A gente tem aí São Paulo, River, é um torneio recheado, né? A Band, ela é partidária da Série C, ela vai atrás da Série C e ela consegue audiência regional boa. Todo mundo tem alguma coisinha de esporte. A Record tem um pacote de esportes que nem é o pacote premium, ela tem um jogo por rodada, mas ela passou Curitiba e Fluminense sábado, segurou a onda, ficou em segundo lugar em boa parte do Brasil, né? Então o futebol ele tá com um peso muito importante. Nos anos 2000, quando a Globo não tinha um jogo para passar em São Paulo, ela metia filme. Hoje não acontece mais isso. Se o jogo é Flamengo e Atlético Mineiro, como foi a final da Copa do Brasil alguns anos atrás, ela passa para a rede toda. E ela fica em primeiro lugar tranquilamente. Então, mais uma perguntinha, né? Destaca um pouquinho como é que o streaming entra nessa jogada, né? O streaming nessa disputa aí das várias redes. O streaming, ele hoje, claro que ele impacta na audiência. A gente não tem uma medição de audiência que eu considere totalmente exata. Hoje o streaming, ele tem 30% do bolo todo da audiência. Se eu fosse repartir o mercado hoje, dando uma arredondada para facilitar para o amigo ouvinte, o amigo espectador, eu diria que 60% é TV aberta, 30% é streaming, 10% é TV a cabo. Tá? É muito diferente do mercado americano. O mercado americano é quase uma divisão 33, 33, 33. Hoje o streaming tem uns 40% nos Estados Unidos. O que tem de diferente no Brasil? O YouTube é a Globo dos streamings. Então a gente tem hoje um mercado que na verdade é Globo e YouTube, e aí a gente tem o resto ali meio que se acotovelando, né? O streaming, ele vem com uma vantagem. O streaming vem com dinheiro americano, né? Então a gente tem hoje um câmbio até estabilizado, a gente tem ali 5, numa crise muito pontual, seja por um conflito, seja por alguma coisa da nossa política, vai a 5,50, mas o dólar não tem passado de R$6, né? O euro está mais ou menos nessa faixa. Ainda assim, é brutal, né? É 1 para 5. Isso encareceu algumas negociações, né? Vamos dizer assim. Eu acho que em algum momento a gente vai ter uma bolha, né? Primeiro uma bolha no streaming, porque eu acho que a gente não vai conseguir abrigar tantas plataformas ao mesmo tempo. O futuro do streaming é virar uma TV a cabo, né? Elas vão ter que se juntar e vender um pacote todo. Tem uma operadora no Brasil que até oferece serviço já, nos Estados Unidos também tem operadoras que já fazem esse arranjo de você fazer uma assinatura e ter Paramount, Max e todo mundo ali. Né? A própria fornecedora de TV a cabo faz o pacote completo com o streaming incluído e tal. Agora, Sarubo, para a gente dar uma perspectiva histórica para o nosso espectador ouvinte, temos aí a década de 70 do Campeonato Brasileiro, em que as transmissões eram roteadas, né? A Tupi transmitia, a Gazeta transmitia, a Cultura transmitia, etc. Isso prossegue mais ou menos até 87, em que há um campeonato brasileiro particular, que é a Copa União, negociada pelo Clube dos 13 com a Globo, né? E ali, aquela negociação, eu acho que naquela negociação os clubes começam a perceber o potencial econômico da negociação dos direitos de TV, os direitos televisivos para a Copa União de 87 foram vendidos por 3,4 milhões de dólares na época. E depois, nos anos 90, a gente tem um período de domínio da Globo, mas com várias entradas da Bandeirantes, do SBT em outros esportes, ou no próprio futebol em outras competições, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história nos anos 90, que tem algumas figuras que foram importantes, né? Luciano do Vale foi muito importante para o voleibol brasileiro, e em algumas ocasiões o SBT demonstrou o poder do futebol, né? Nos anos 90. Conta para a gente um pouquinho do que aconteceu nos anos 90
em que, digamos, tem um monopólio, um certo monopólio da Globo, pelo menos sobre o Campeonato Brasileiro, mas algumas outras competições que eram transmitidas em outros canais, né? E o surgimento, digamos, de uma contestação ao poder da Globo naquele momento, né? Como é que foi um pouco essa história? A partir da Copa União, a Globo começou a ter uma visão da importância do futebol para a grade de fim de semana. Ela começa a observar que o grande problema dela, que era o domingo, podia ser um pouquinho menos problemático, menos traumático se ela contasse com futebol. O sábado também era um dia um pouco acidentado para a Globo. Ela não tinha uma concorrência no sábado, mas os índices caíam. O sábado sempre foi o pior dia da semana para a TV. Hoje a sexta-feira não está muito melhor do que o sábado, para falar a verdade. Quando a Globo começa a olhar com mais interesse no futebol, a Bandeirantes passa a se armar, né? A Band, ela tem uma história de quarto lugar na audiência. A Band, pouquíssimos momentos, ela nunca foi uma ameaça ao SBT, por exemplo, né? Ela sempre ficou atrás de alguém, ou era da Manchete, ou depois a Record. Chegou um momento que ela ficou em quinto lugar, atrás da Rede TV, um período curto, mas ficou. A Cultura chegou a ficar na frente da Band, enfim. O Luciano do Vale, ele numa ida aos Estados Unidos, ele senta no hotel e ele começa a ver ESPN, isso nos anos 80. E ali ele enxerga um novo mercado, né? Ele entende que TV paga nos Estados Unidos era um universo à parte, TV paga nos Estados Unidos é uma coisa meio que universalizada. Aqui no Brasil era uma coisa embrionária nos anos 80, no fim dos anos 80. Ainda era aquela cultura da antena no prédio que distribuía e tal, era muito pititica e ninguém sabia o que ia acontecer. Ele sabia que se viesse para o Brasil seria uma coisa muito cara, então ele tenta levar a ESPN para a TV aberta como show do esporte. Então ele cria ali, nos domingos, o show do esporte na Band, que depois virou uma faixa nobre do esporte de segunda a sábado, das 8 às 10 da noite, às vezes o horário era até dilatado por causa de transmissões esportivas. Ele ia dividindo os jogos com a Globo, porque a Globo ela não conseguia passar todas as partidas, e a Globo nunca gostou de mexer na grade, né? Quando ela traz o Faustão para a Globo, quando ela traz o Faustão para o domingo, ela meio que resolve o problema do domingo. Então ela abria ali uma exceção ou outra para a Fórmula 1, que era um colosso de audiência na época do Senna, e futebol ela não abria grandes concessões. Quando eu tinha ali férias dos Trapalhões ou algum problema ali na produção dos Trapalhões, o futebol entrava domingo 6h30 da tarde, entregando para o Fantástico. A Band ficava com os outros jogos. E a Band, ela começa a dar uma audiência muito expressiva. A Band começa a dar 10, 12, 15 pontos. E o Luciano sempre foi muito visionário. Ele faz aquela partida icônica de vôlei ao ar livre, que a Globo ela tentou sabotar, né? Ela não quis colocar a máquina dela de divulgação à disposição do evento do Luciano, e foi um sucesso da mesma forma. O Luciano começa Brasil a trazer e União campeonatos. Soviética, né? Exatamente. Brasil e União Soviética. Acho que em 1981, né? Alguma coisa assim. Ou É. finzinho dos anos 70. Enfim, a Band começa a comprar campeonatos europeus, começa a trazer Fórmula Indy, NBA, até NFL, e meio que começa a popularizar essa turma toda. Como é que a Globo contra-ataca? Investindo mais em futebol brasileiro, tentando trazer também a Champions League, que já não era uma coisa estranha para o público. A Champions League já tinha passado até pelo SBT àquela altura, trazendo alguns eventos para o guarda-chuva dela. Começou-se ali a criar um embaraço. A Globo ela tinha o hábito de comprar os produtos e não exibi-los. E aí a gente tem na TV aberta o primeiro grande movimento de oposição à Globo, que na verdade foi criado pelos donos dos direitos, pelas federações, pelos organizadores dos campeonatos. É parar de ser vendido para quem não coloca o produto no ar. Ali a gente começa a ver a Champions League indo para cultura, no fim dos anos 90 a Rede TV, a Record chegou a passar a Champions League, o campeonato alemão chegou a passar na Record, passou na cultura. Então a gente começa a ter essa migração dos torneios internacionais. Quando que a gente começa a ter a migração dos nacionais? No meio dos anos 90. O SBT
ele sempre teve uma audiência alta, para uma emissora que está em segundo lugar, num contexto de ter a Globo, dona de 60%, 65% do Ibope total, mas o SBT não tinha tanto faturamento assim. E o Silvio Santos não queria depender só dos outros negócios dele, a telecena, os outros produtos. Da mesma forma que ele, nos anos 80, investiu em Jô Soares e Boris Casoy, que eram duas grifes, uma do jornalismo, outra do humor e do entretenimento, ele passa a investir no esporte. Então ele rouba a Fórmula Indy da da Manchete, e ele toma a Copa do Brasil. Ele passa a exibir a Copa do Brasil com exclusividade. Em 95, a final foi Corinthians e Grêmio. Deu 47 pontos. Uau! A Globo ficou desesperada. E o SBT tinha um acordo de longo prazo com a Copa do Brasil. O SBT exibiu, se não me engano, até 98 a Copa do Brasil. E em boa parte desse tempo, ou com exclusividade, ou repartindo o jogo, às vezes com a Band, às vezes com a Globo. O fato é que ela foi lá e tomou a Copa do Brasil, que era meio que um patinho feio, né? A Copa do Brasil sempre foi olhada sempre foi tratado com um certo desdém, esse tipo de torneio, porque ele tem poucos jogos. Só que ele tem poucos jogos, mas um potencial de pico muito alto, porque é eliminatório, né? A Band começa a fazer serviço de VT, ela não tinha direito ao jogo ao vivo, mas ela fazia o compacto. E aí a Band descobriu que o compacto da audiência. A Band, no começo da noite de domingo, começou a dar 13, 14, 15 pontos, passando blocos de 30 minutos de Palmeiras e Portuguesa, Vasco e Atlético Mineiro. Então, o futebol, ele ali começa a ser tratado pelas emissoras de TV como arma. Mas como uma arma, sim, para você atingir a Globo. Tem um episódio nos anos 90, na segunda metade, quando já havia, de fato, a briga entre Gugu e Faustão, que a Band fica em segundo e primeiro lugar, em alguns minutos, exibindo Santos e União Barbarense. Incrível, né? Incrível, né? Porque era o Faustão e o Gugu no auge de uma briga histórica, é uma briga que é importante para a televisão brasileira, é uma briga muito divertida, muito criativa para quem gosta, e um jogo, vamos dizer assim, B, Santos e União Barbarense. A União Barbarense teve aquele brilhareco no fim dos anos 90, e depois como Araçatuba e outros clubes desapareceram, ele ia lá e ficava em segundo ou primeiro lugar, o Luciano do Vale. A Globo, ela começa a trabalhar daí com o dinheiro, né? A Globo, ela começa a ver que o futebol é um produto barato. Deixa eu te perguntar, então, que eu acho engraçado, né? Quer dizer, a gente costuma falar muito do monopólio da Globo. Isso aí é uma espécie de lugar comum do discurso. Para tudo, né? Política. Né? Exato. Mas você acabou de falar muito bem aí, como nos anos 90 não era exatamente assim, né? Tinha uma disputa ali, com vários players. Claro que a Globo é um player muito mais poderoso, mas os outros também estavam no jogo, né? E aí a chave, acho que acontece nos anos 2000, né? Talvez você possa contar pra gente um pouquinho como que foi a partir dos anos 2000, como é que a Globo começa a usar justamente o poder econômico, né? Que é o que você ia começar a conversar, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que você puder explicar talvez para nós, Sarubo, porque está rolando durante toda a década um processo no CAD, né? Justamente contra a falta de concorrência, e a Globo vai ter que lidar depois com as consequências disso a partir de 2011, né? Mas ela consegue construir o monopólio de fato nos anos 2000. Já vai ter um mercado diferente do que foi nos anos 90, não é isso? Vamos dizer assim, quem é muito liberal costuma retratar o Estado como um animal lento, um paquiderme, né? A Globo, ela era um elefantão, um bicho muito poderoso, muito bonito, mas muito lento. A Globo, ela tinha dificuldade em mexer na grade dela, porque ela tinha uma grade debordiana, praticamente, né? Dá para você fazer ali vários capítulos da Sociedade do Espetáculo a partir das estratégias da Globo de montagem de grade. O brasileiro meio que baseava o horário dele em cima da grade da Globo, não olhava para o relógio, era a ordem dos programas. Quando o SBT, especialmente o SBT, começa a morder a Globo,
e o SBT foi o canal que com mais assiduidade mordeu a Globo. Você teve fenômenos como o Ratinho na Record e tal, mas o SBT sempre foi uma coisa mais constante. A Globo começa a procurar outras coisas. Ela tenta primeiro na dramaturgia. Só que a dramaturgia não dava conta. A dramaturgia não, nem a dela nem a americana. Ela chegava a comprar série, ela comprou Plantão Médico com exclusividade, por uma fortuna. Plantão Médico é meio que o embrião do The Pitt, que hoje é um sucesso, né? The Pitt era para ser um Plantão Médico 2, mas aí houve um problema ali na hora de pagar direitos e ficou como uma série nova. Ela vai para o futebol, porque o futebol é barato. Tá? O futebol ele não tem o peso financeiro que tinha uma novela e tal, né? Quando ela vai e compra o futebol, assim, passa a ver o futebol como uma coisa de exclusividade, é no fim dos anos 90. Porque ela começa a tomar umas porradas muito feias. Em 2000, no fim dos anos 90, na verdade, a Band faz uma parceria com uma empresa chamada Traffic. Tem gente que chama de Trafic, enfim. É a empresa do Ávila, né? Ávila é uma personalidade que todos nós já ouvimos falar bastante, né? E a Traffic começa a arrumar eventos com exclusividade para Band, a partir do contato muito forte que havia com CBF, Conmebol e FIFA. O auge disso é a final do Mundial Interclubes, o Mundial Piloto, o Mundial da FIFA, de 2000, né? A Globo nem entrou na brincadeira. A Band ficou com exclusividade, passando os 2 jogos por dia. A final passou a partir do Jornal Nacional e foi disputada nos pênaltis, né? Foi definida nos pênaltis, Corinthians e Vasco. O jogo ferra o Jornal Nacional, fica muito perto de ferrar a novela das 9, em picos chegou a empatar, ultrapassar minimamente. E aí, na hora da disputa por pênaltis, quando estava o Globo Repórter no ar, a Band fez 53-11 na Globo. Uau! Imagina, se a Globo já ficava atordoada quando o Gugu ganhava de 35-18, imagina um 53-11 da Bandeirantes. Assim, é como se você fosse jogar a Champions League com o Bayern de Munique e perdesse pro Pafos de 7-0, né? Pegou muito mal. Em 2000, começa o movimento do Gugu derrubando o Faustão toda semana. Era uma coisa mais assim, um trecho, um pedaço, passa a ser frequente, passa a ser com vantagens muito grandes. O que nós vamos pôr no lugar? Tentaram reality show, tentaram fazer formatos, nada fazia o Faustão sair daquela armadilha. Vamos puxar o futebol. E aí o futebol começa a ter para a Globo uma dimensão totalmente diferente. O futebol passa a ser o salva-vidas, passa a ser a boia. Não é rápida essa recuperação. A Globo era uma ótima pagadora, tá? Ela melhorou assim o investimento. Ela passou a ter, eu não digo controle absoluto, mas ela passou a ter um nível de ingerência grande no calendário, né? No sentido de, olha, o jogo é 9h50. O jogo no domingo é 4 horas e eu acho que tem que ser Corinthians e Flamengo, ou tem que ser Palmeiras e Fluminense, né? E ela tinha esse poder, a CBF acatava. No começo, a Globo não passou para o primeiro lugar com o futebol. Mas depois da Copa do Mundo de 2002, quando a Globo fez a jogada mais ousada de todas, que foi comprar a exclusividade daquele evento, mesmo sabendo que ela teria prejuízo, e esse prejuízo aconteceria mesmo que o câmbio não desse aquela disparada por causa das eleições gerais, né? Ela ia ter o prejuízo de toda forma, como o câmbio deu aquela disparada, o prejuízo foi muito maior, evidentemente. A Globo, ela começa a entender que o futebol ia rampar, né? E o título da seleção foi realmente fundamental ali para essa estratégia dar certo. Ali a Globo começa a lijar os concorrentes dela. Ela tira a Band da jogada, a Band fica praticamente sem esporte. Depois de um tempo ela aceita dividir com a Record, mas também rompe com a Record. E ela consolida o que se chamou de monopólio, né? É um pouco injusto o que fazem com a Globo, no sentido de que todo mundo saiu ganhando com essa jogada lá dentro dos clubes, né? Os clubes queriam isso, né? Os clubes buscavam um bom pagador. E a Globo tem mais
torque, a Globo tem mais dinheiro. A Record, naquele momento, não tinha aquela... Ela não tem a gana de ser líder. O projeto da Record A Caminho da Liderança surgiu em 2006. E o SBT estava com muito dinheiro empenhado num contrato muito valioso com a Warner para filmes. Então ela tirou da Globo todos os contratos de filmes, a Globo ficou basicamente com Fox e Sony, e isso tem um custo, né? Então o dinheiro estava com a Globo, né? O dinheiro solto, líquido. Agora, vamos falar um pouquinho da divisão do dinheiro entre os clubes, porque esse é um ponto que eu acho que você pode explicar muito bem para a nossa audiência, a diferença entre o tamanho da torcida e o tamanho da audiência. Porque a divisão das cotas de televisão no Brasil, elas foram ficando cada vez mais desiguais. Aquela divisão inicial que foi feita em 2001, em que o Clube dos 13 divide as cotas de televisão em 4 grupos. Em um primeiro grupo está Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Tem um segundo grupo que está o Santos, sozinho. Tem um terceiro grupo em que estão Galo, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Botafogo e Fluminense. E tem um quarto grupo em que estão Atlético Paranaense, Bahia, Curitiba, Goiás, Portuguesa, Sport e o Vitória. Nessa divisão inicial, a desigualdade entre os clubes não era tão grande. Quando se renegociam, em 2010, a divisão das cotas, já é uma outra divisão, em que no primeiro grupo estão apenas Corinthians e Flamengo, no segundo grupo Palmeiras, São Paulo, Vasco e o Santos, e aí no terceiro todos os outros grandes, Galo, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Internacional. Aí a divisão já era mais desigual ainda. Quando acontece a renegociação mais adiante, a divisão do dinheiro fica mais desigual. O argumento das torcidas, o argumento que é comum você ouvir entre torcedores dos 2 clubes mais populares, o Flamengo e o Corinthians, é que, bem, o Flamengo tem 22% da torcida brasileira, o Corinthians tem aproximadamente 18% da torcida brasileira, os 2 juntos dariam 40% da torcida brasileira. O torcedor leigo em matéria de televisão pode achar que o clube carrega esses 40%, que esses 2 clubes carregam esses 40%, independente da situação em que acontece o jogo, né? E é importante ressaltar que a audiência vai depender muito da posição desses clubes na tabela. Ou seja, um Galo e Grêmio que estiver valendo a ponta do campeonato vai ter uma audiência muito maior do que um Galo e Grêmio de meio de tabela. O que é importante ressaltar aqui é que a dinâmica da geração da receita é uma dinâmica coletiva, produto do campeonato. Ou seja, se Corinthians e Flamengo jogassem entre si o ano inteiro, eles não capturariam 40% de audiência, porque as pessoas perderiam o interesse. O interesse vem do campeonato como um todo. Você poderia lucubrar um pouquinho para nós aí sobre essa diferença, para as pessoas entenderem a importância de uma divisão mais equitativa do dinheiro de televisão, né? Que é o que a gente quer transmitir para o ouvinte aqui, sem clubismo, sem fanatismo clubista, sem puxar sardinha para clube nenhum, a importância de se entender que o valor do produto é resultado de um trabalho coletivo, né? E não de 2 times, ou de um time carregando cativamente toda a audiência de toda a porcentagem que ele tem da torcida brasileira, né? Fala um pouquinho disso para a gente, Sarubo. A gente tem alguns mitos aí a enfrentar, né? A exterminar, né? Exterminar é modo de dizer, a gente não vai conseguir corrigir o mundo. Primeiro, o canal carrega mais audiência do que o time, tá?
Uma coisa é você ter o jogo na Globo, outra coisa é você ter o jogo na Gazeta, né? Existem momentos em que você vê que o campeonato, a condição do time acabam suplantando esse problema, né? O meio onde você está sendo exibido deixa de ser mais importante. Mas a coisa do eu tenho 20% de torcida segundo o Ibope, então eu vou fazer o canal dar 20 pontos. Não, nunca existiu isso. Com um número objetivo, domingo, dia 22 de março, a Record passou Flamengo e Corinthians, tá? Deu em São Paulo 13 pontos arredondando. E o share, que é a porcentagem de televisores ligados, 21%. A Globo passou Santos e Cruzeiro. Deu 13 também arredondando, e o share foi 26%. O que isso significa? Tem o fator Globo, claro, mas o mais importante aqui é que você não teve o efeito. Se Corinthians e Flamengo fossem toda a Coca-Cola do mundo, como acaba o pessoal ali na hora da venda apresentando, a Record deveria ter liderado a audiência, e ela perdeu para o Fantástico. Assim, perder para o Fantástico hoje em dia não é nada demais. O Fantástico é um programa exaurido, um programa que já está ali completando 5 décadas de vida, né? O Fantástico não é mais aquele Fantástico, né? E a Globo conseguiu segurar o reggae e ficar em primeiro lugar, né? Ficou 1 minuto atrás do jogo. Já o jogo da Globo, Cruzeiro e Santos, deu mais share do que o Domingão com o Hulk. Sabe? Então, olha que maluquice. Em tese, era o jogo fraco, né? Se a gente pega ali, olha, dessa semana quem se deu bem, evidentemente, foi a Record, né? Ela pegou as 2 maiores torcidas, a Globo pegou Santos e Cruzeiro. Não é o time que faz frente ao Corinthians em São Paulo, o Santos. O Cruzeiro em São Paulo não tem uma torcida tão numerosa e acabou ali segurando 13 pontos. Tem outro fator. A gente olha a audiência muito como se ela de fato fosse nacional, e ela não é. A internet ela sai muito na frente da televisão na venda de números por isso. A gente tem um negócio aqui na televisão chamado PNT. É um agrupamento de 15 regiões metropolitanas. Não olha o interior do país, não olha Rincão, não olha Vale, não olha o Brasil profundo. E existe ainda esse Brasil profundo. Não é uma questão de pobreza, é uma questão de tecnologia. O Brasil não é simples de você colocar no mundo do 5G e tudo mais. Mesmo quem tem uma boa renda, a depender da localização geográfica, não vai ter acesso a determinados produtos, né? Então, é uma temeridade você querer pegar essas pesquisas, que também não são lá grande coisa, para querer formular ali o preço da tua cota, né? E sempre que a gente entrou nessa de calcular a partir de pesquisa, futebol saiu perdendo, porque você torna muito grande a distância entre os clubes. Na verdade, você começa a criar castas entre os maiores clubes, né? Hoje o Palmeiras ele tem uma situação, eu torço pro Palmeiras, ele tem uma situação um pouco menos incômoda, porque a administradora, a Leila, ela tem uma importância também no mercado de mídia, ela é uma das maiores anunciantes, então ela tem voz ativa, ela é ouvida, e ela tem uma gestão muito competente, o que faz toda a diferença. A gente já começa a ver que, por exemplo, o São Paulo está ficando para trás. O Palmeiras já consegue faturar o mesmo que o Corinthians, né? No dinheiro da TV especificamente, o Corinthians ainda tem uma coisa ali, um dinheirinho a mais, mas já não consegue rivalizar com o Flamengo, né? Porque o Flamengo consegue ter mais jogo de cintura, o Flamengo não tem que ficar pedindo adiantamento e tudo mais. É um terror essa divisão. O Flamengo negocia em melhores condições, né? O Flamengo negocia em melhores condições, o Palmeiras também negocia em melhores condições. São times que não precisam de adiantamento. E aqui, de novo, a gente entra naquela coisa, será que a Globo é tão vilã assim? A Globo que sustentava essa turma. Então, Sarubo, vamos voltar um pouquinho para você pegar esse fio dessa meada. Porque em 2011, né, que rola essa rebelião, né, que acabou implodindo com o Clube dos 13. Tem a ver com aquela questão das licitações, porque depois do processo no CAD, a Globo, a licitação tinha que ser com envelope fechado, né? Então não tinha como a Globo cobrir a oferta. E aí
o Corinthians e logo depois seguido pelo Flamengo, acabaram decidindo ir por outro lado, né? Que era negociar individualmente com a Globo a transmissão dos jogos deles, né? E aí o Clube dos 13 foi pro saco, e a década de 2010, a partir daí, a gente começa a ver essa desigualdade entre os clubes subindo exponencialmente, né? Porque até então não era tão separado, né? Os diversos estratos. Então, esse momento aí de implosão do grupo dos 13 foi importante para isso, né? Para essa transformação. Eu acredito que ali tenha sido a coisa mais próxima de um modelo Premier League, por incrível que pareça. Houve uma licitação, a Rede TV ganhou. Mas a Rede TV teria condições de passar o torneio? Aí a gente volta um pouco na questão anterior do W. O que importa é a condição do time e o campeonato em si, né? O Palmeiras deu 34 pontos para a Band em 2022. Quem em sã consciência achou que a Band poderia dar 34 pontos? A Globo achou que o Mundial ia ser um fracasso. Porque é o Palmeiras. Todo mundo foi assistir. O Palmeiras nunca teve 34% da torcida em São Paulo. Claro. Mas deu 34 pontos. Entendeu? Flamengo Atlético Mineiro. Flamengo Atlético Mineiro em São Paulo, eles não têm 20% da torcida. É óbvio que não, né? O jogo deu mais de 20 pontos. Entendeu? Então, isso daí é condicionado ao tamanho do campeonato e à qualidade dos times. As pessoas gostam de ver times competitivos. Vou dar um exemplo de fora do esporte. Quem ajudou a Globo a segurar a Fórmula 1 após a morte do Senna, por incrível que pareça, foi o domínio do Schumacher. Porque o domingo, isso tem tudo a ver com a construção, a capacidade de construção do Galvão Bueno. O Schumacher virou um mito. Todo mundo queria ver aquele cara, nem que fosse para perder. Era uma coisa, do mesmo jeito que todo mundo queria torcer pro Palmeiras perder para poder brincar e tudo mais, era aquela coisa com o Schumacher de, não, hoje esse alemão hoje ele vai bater, hoje ele vai rodar, hoje vai acontecer alguma coisa. Então, é a mesma lógica. Em 2011, a gente ia ter essa migração para a Rede TV, né? E forçosamente o campeonato daria certo, porque eles iam mudar os horários, eles não queriam enfrentar a novela. O projeto era inteligente, eles queriam enfrentar o Jornal Nacional. A novela é mais difícil de você enfrentar, o JN não. Então eles queriam jogar contra o JN, eles não iam mexer muito no domingo, porque eles já tinham o Pânico, que já era um produto estabelecido, que ficava em terceiro lugar na média, pico de liderança e tal. E o Bradesco estava por trás, tinha um banco por trás. Se eu não me engano, era o Bradesco. Então, tinha garantia. Mas não havia a divisão que o Corinthians, especialmente, queria. Naquele momento, o Corinthians era o dono da boca, não era o Flamengo. Eles atravessam essa negociação. Se você puxar pela memória, a Globo faz assim um anúncio bem passando no Globoesporte.com de que a Rede TV ganhou a licitação. Existia no mercado até um zoom de que tinha alguém por trás da Rede TV. Se tivesse, era a Record e estava dentro da legalidade, não tinha nada de errado nisso. É comum em qualquer país você ter a divisão dos direitos depois da compra. Quem comprou faz o que quiser, né? Quem comprou só não pode esconder, mas de resto, se quer dividir, se quer deixar fulano ir no estádio cobrir, é liberado. O Corinthians vai, atravessa, e aí é um movimento, é o efeito cascata. Todo mundo foi e atravessou. O Flamengo seguiu, e aí o Clube dos 13 implodiu, né? Implodiu, a Globo se vinga da Rede TV depois disso. A Globo toma a Série B da Rede TV. Passa para a Bandeirantes, que era concorrente direta da Rede TV, na quarta posição, na briga pela quarta posição. Depois toma o UFC. A Globo ficou bem incomodada, né? E na época ela conseguia se vingar. E ali eu acredito que a gente perdeu a melhor oportunidade de ter uma coisa mais igualitária, né? Mais coisa menos e robusta, né? Porque na medida em que o campeonato vai se valorizando, é bom para todo mundo, quer dizer, ia virar um campeonato de horário nobre, menos, né? Começam a receber cada vez mais, mesmo tendo uma porcentagem menor. Só para lembrar a nossa audiência como é a divisão na Premier League, que eu acho uma divisão muito boa.
50% da receita de televisão é dividida igualmente entre todos os clubes. 25% é dividida pelo lugar do time na tabela. Então, o primeiro colocado recebe 20 shares, o segundo colocado 19 shares, até o 20º colocado que recebe 1 share. E os outros 25% são divididos proporcionalmente à audiência que aqueles clubes tiveram na temporada passada nos seus jogos. Isso gera, no final das contas, uma divisão do dinheiro em que o clube que recebeu mais, ele terá recebido 1,6 vezes mais do que o clube que recebeu menos. No Brasil, essa diferença chegou a ser 30 entre o Flamengo e o Cuiabá, teve uma época. Hoje em dia ela anda em 7, não é isso, Diego? 7 ou 8, por aí. Acho que em torno de 7, 6, Então, 7. 7 e pouco e tal. Ou seja, o Flamengo, que é o clube que recebe mais, ele ainda recebe 7 vezes mais do que o clube que recebe menos, que no campeonato deste ano deve ser o Mirassol, não sei. Em todo caso, o que é importante ressaltar aqui é que essa divisão, esses limites que a gente propõe que se coloque para a receita do clube que recebe mais, elas se aplicam apenas ao direito de televisão. O que o clube arrecada depois com contrato de publicidade, com venda de jogador, com dinheiro de ingresso, com cachorro-quente no estádio, tudo isso não tem limite, obviamente. Isso cada clube levante o dinheiro que conseguir levantar. Mas eu acho que é importante a gente começar a conversar, especialmente com os companheiros torcedores que torcem pelo Flamengo e pelo Corinthians, sobre a importância de fortalecer o campeonato como um todo, com uma divisão mais igualitária, não é isso? Quando a gente começa a gente não tem ainda uma espanholização, não sei se vai haver de fato uma espanholização, né? Tem gente que até teme que o Brasil vire uma Bundesliga. Mas quando a gente começa a ter um acirramento, vamos dizer assim, entre Palmeiras e Flamengo, a gente começa a dar uma importância para Palmeiras e Flamengo, que vai ser, evidentemente, refletida em números de audiência. Palmeiras e Flamengo é o grande jogo que todas as TVs gostariam de ter. Quando o SBT teve acesso a esse jogo, foi um arregaço de audiência. Mas você tem que lembrar que você tem todo um ecossistema, né? E essas divisões de cota, elas se espalham também para os benditos campeonatos estaduais, que, a rigor, a gente só tem estadual ainda porque a Record gasta um dinheirão para manter o Paulistão. O dia que o Paulistão parar de render dinheiro, eu acho que aí todo mundo vai se dar o direito de conversar a sério sobre calendário. Mas, por enquanto, Palmeiras, Corinthians e São Paulo e Santos estão de mãos dadas, porque eles recebem, os grandes aqui, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, recebem 35 milhões para jogar o Campeonato Paulista. É um dinheirão, né? A gente tem uma situação que os times pequenos aqui de São Paulo, alguns recebem mais do que o Flamengo para jogar o Carioca, né? Então, com relação aos times nordestinos, se você juntar é um absurdo os 7 nordestinos grandes, né? Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza e Ceará, todos somados, não dá o que o Primavera ganhou aqui no Paulistão. E a gente está falando do time que ganhou 5 milhões e 500 mil, que é o Primavera, né? Então a gente tem aí uma divisão que dá exatamente quase 7 para 1, né? Essa coisa do 7 para 1 é obviamente um disparate, né? Porque você mata o campeonato, você destrói o campeonato. E no estadual o efeito ainda é um pouco menor, porque você tem os clássicos ali para diluir. Na liga, no campeonato de pontos corridos de 38 jogos, tal, isso é muito danoso. Exige uma maturidade essa discussão que eu não imagino no Brasil nesse momento, tá? Eu não imagino do meu time, eu não imagino do Flamengo, eu não imagino do Corinthians. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, com as gestões mais profissionais de hoje, eles até conseguem colaborar com alguns aspectos do futebol brasileiro, positivamente. Mas esse que seria o central, eu não imagino uma solução para esse problema. O que talvez
ajudasse a resolver esse problema seria a concentração dos direitos num player só e esse player colocar como diretriz a saúde do campeonato. Também não vejo isso acontecer. Acho que a tendência é que pulverize um pouco mais. Vai haver uma bolha do streaming, é muito streaming para pouco assinante, e vai acabar o dinheiro, e aí a gente vai ver como que também vai ficar essa situação em relação a valor de direitos. Com uma ressalva, os direitos no Brasil são baratos. Sim, Quem eles são compra? muito baratos. Eles são Quem muito baratos. direito? E a Globo ainda tem um peso muito grande, né, no mercado. Tem, Né? a Globo tem um peso muito grande e enquanto a gente não tiver... A situação é a seguinte... Até, quem sabe, você pode puxar um pouquinho no momento em 19, quando teve aquela rebelião em que alguns clubes, Palmeiras, Bahia, Atlético Paranaense e outros, né? Eu acho que eram Migraram 6 ou para a 7. Turner. Isso, a Turner, Sport Interativo, eles se ferraram, né? Eles perderam muito dinheiro ao sair do acordo com a Globo. O Palmeiras não perdeu dinheiro. Eu acho que os outros clubes eles perderam exposição e tudo mais porque a TNT exibia basicamente o Palmeiras, né? Agora, foi uma rebelião saudável até, vamos dizer assim. Eu acho que o mercado tem que ter esses movimentos e é interessante você ter uma Turner, uma Warner entrando ali para causar, né? Não vai acontecer o tempo todo, né? Estão fechando as torneiras, né? Agora, a questão do time brasileiro entender que ele está cobrando barato ainda e que ele precisa profissionalizar direito esta bagunça, eu acho que é mais profundo, porque quem cobra direito é a Premier League. E a Premier League vende tudo que você imaginar. Ela vende highlights, ela vende clipe, ela vende compacto, ela tem tudo ali. Ela tem um enxoval inteiro. A Itália, a Espanha, elas ficaram muito para trás e o problema da Itália, claro que o Calciopoli foi um problema, né? Eles não souberam lidar com a corrupção e não souberam lidar com as consequências daquela corrupção e da investigação, né? Juventus e Milan ainda não voltaram a ser o que foram, né? A Juventus chegou perto ainda. A Espanha ela também não fatura, ela não consegue mais. A Itália era o Olimpo, a Espanha vinha ali e a Premier League estava atrás. Hoje é completamente diferente, a Premier League está muito na frente. Disparada, né? na frente. É disparada na frente. Assim, você soma Itália e Espanha para chegar na Premier League. A rigor é isso. Né? E a Premier League com venda internacional é caríssima. Né? A Itália e a Espanha não conseguem venda internacional como conseguiram nos anos 2000. Então, esse processo ele passa por duas questões. Assim. Os direitos têm que ser cobrados direito. Tá? Eles têm que ser cobrados com mais rigor. Né? Tem que pagar mais. O que a gente entrega, o que o futebol brasileiro entrega, e aí, por isso que é importante ter essa unidade. O que o futebol representa para a televisão hoje justifica esse investimento maior. É muito melhor você gastar dinheiro com futebol do que com dramaturgia. Mas muito melhor. É barato, é uma audiência barato, garantida, é é perene, mais audiência. todo ano tem. São muitos jogos. Isso é o que dá o desespero de pensar que, por exemplo, aqui no mercado americano, né, eu moro nos Estados Unidos, o Brasil poderia vender o Campeonato Brasileiro muito, muito bem, porque você não tem o problema de fuso horário, a diferença de fuso horário são 2 horas, 3 horas, não é como você passar o Brasileirão no Japão, ou na Rússia, ou mesmo na Europa Ocidental, Que vai pegar a madrugada. que vai pegar a madrugada. Nos Estados Unidos são horas a menos ainda, né? Nos Estados Unidos e no México seria de boas, assim, seria um horário, inclusive, perfeito, porque se tem um jogo às 8 da noite no Brasil, dá 6 horas da tarde aqui, onde, na faixa de horário de New Orleans, Chicago e tal, o chamado Central Time. Ou seja, seria muito fácil vender bem o produto. Mas, claro, tem que negociar de forma unificada, com uma liga
que realmente englobe todo mundo, né? Porque o que a gente chama de liga hoje no Brasil, eles não são uma liga, é um bloco comercial, né? É isso. É forte. E é um bloco comercial meio como o Mercosul, agora que a Argentina ela vai e fura o acordo. Ah, não, eu acho melhor eu negociar aqui com os Estados Unidos. Isso, fura o acordo e não porque vem assim, nada, etc. tipo, o Brasil e os outros estão lá fazendo a negociação com a França para trabalhar com a União Europeia. Ah, não, mas eu não me importo. É meio que isso, né? Aqui a gente tem um desarranjo, a gente não tem um arranjo. Os Estados Unidos é um exemplo perfeito de como o esporte funcionaria, como o Campeonato Brasileiro funcionaria, porque os americanos estão eles estão muito malucos por esporte. E o futebol está crescendo demais. Outro dia o futebol bateu um jogo da Premier League, que nem era um jogo tão especial, eu acho que era Arsenal e Bournemouth, bateu um jogo de playoffs da NFL, do futebol americano profissional, que é coisa que 10 anos atrás seria impensável. A Premier League hoje ela passa não apenas no USA, que é um canal de TV a cabo, e no Peacock, que é uma plataforma de streaming, mas ela passa pelo menos um jogo por domingo ou sábado na NBC, na emissora de TV aberta, né? Imagine que o Brasil ainda tem essa construção de imagem. Os americanos adoram o Pelé, né? Você já viu o Pelé nos Simpsons, em todo tipo de referência de cultura Até pop o Trump. você vê. Até o Trump ama o Pelé. Aliás, isso é outro problema do Brasil. O Brasil não aproveita o potencial de cultura pop que você tem ali dentro do futebol, né? Os americanos já estão reparando na cultura pop que há por trás do futebol antes dos brasileiros, né? É a série do Wrexham, o desenho animado, é como eles comercializam a MLS, né? Enfim, o Campeonato Brasileiro ele teria abertura nos Estados Unidos pelo seguinte: a Fórmula Indy está dando recorde de audiência nos Estados Unidos. E a Fórmula Indy ela pega uns horários meio acidentados, eles fogem de confronto com o NASCAR e com outros eventos e tal. A Fórmula 1 está indo bem, a Premier League vai muito bem. O USA, que era um canal assim, um depósito de séries do conglomerado NBC Universal, o USA ele pula para segundo ou primeiro lugar no cabo, quando ele fica ali no sábado, que o sábado é basicamente jogos, né? Sábado eu ia ser praticamente Premier League, eles não ficam reprisando os Law and Order. A Premier League sustenta o canal. Ali na hora de você fazer o ranking mensal, que sai na Variety e tal, o USA está ali no 8º, 7º lugar geral por causa do sábado, quando ele fica em primeiro ou segundo, graças a quem? Ao futebol. Você entendeu? Então, quando você começa a ver que os canais abertos americanos transmitem, dando opção para virar rede, ou seja, passa na cidade de Dublin, passa em Washington, todo mundo ali junto com a NBC, meio que quase que como em rede, como é no horário nobre. No horário nobre os americanos trabalham em rede, nos outros horários a TV local. Assistindo a um jogo do Southampton não, porque eles agora estão na B, mas ali assistindo a um jogo do Brentford, entendeu? Era uma coisa que 10 anos atrás era maluquice. De um clube pequeno, né? De um clube pequeno. Exato. Não é que eles passam só City e Chelsea. Claro que exato, não, eles passam uma audiência maravilhosa. Passam Bournemouth, enfim. É todo um potencial que a gente poderia estar explorando e que ainda não estamos explorando. O Campeonato Brasileiro passa aqui nos Estados Unidos numa plataforma chamada Fanatics, mas o valor que é pago é irrisório. O Brasil poderia estar vendendo isso para a NBC, para o ESPN, enfim, para pacotes. Do mesmo jeito que a MLS é vendida para ESPN aqui, ESPN na Argentina. Tá. Aliás, vamos dar um exemplo mais humilhante. O campeonato argentino ele é globalizado. O campeonato argentino passa em vários lugares. É só porque o Boca e o River têm aquela construção de os grandes clubes, é por causa do Racing? Não, a gente sabe que a Argentina nunca esteve tão pobre nesse sentido. Mas eles sabem embalar o torneio deles. Por isso que passa no Brasil. Bom, e é aquela bagunça, né? E aquela bagunça muito pior que o nosso, né? Não tem nem comparação. Sarubo, muitíssimo obrigado por essa aula magistral. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Deixa eu só registrar mais uma vez aqui. Vocês encontram o Teleguiado, que é o blog, site do Sarubo, no Instagram
e no YouTube, @blog Teleguiado. E lá você vai encontrar comentários sobre televisão, a produção do Sarubo lá. E deixamos o agradecimento ao Sarubo, o convite para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, circule o link, avalie a gente no Spotify, essas coisas ajudam muito. Eu sou Idelber Avelar, este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. Um abração, Sarubo, muito obrigado. Obrigadíssimo pelo convite, adorei, gosto muito do trabalho de vocês. Foi uma satisfação enorme mesmo, como amigo, como espectador. E aí, quem quiser acompanhar, saber mais de números, de mídia e tal, como o Delber falou, blog Teleguiado, BLOG Teleguiado. É divertido, gente. Vão lá que vocês vão gostar. Vão aprender pra caramba também. Valeu, Sarubo. Muito obrigado pela conversa. Falou, pessoal. Toda sexta-feira aqui no canal do Meio. Futebol, Meio de Campo, Futebol e Sua História. A gente se vê por aqui. Valeu. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.